Mas não sem poder conversar com o maestro Carlos Prazeres, maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Ele que abriu uma brecha na agenda corrida, ele se divide aqui entre Campinas e também Salvador. Maestro, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, por conversar um pouco com o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Eu é que agradeço pelo carinho com o nosso trabalho, por esse espaço maravilhoso para a gente poder divulgar a música de concerto da Orquestra Sinfônica de Campinas. E a gente tem sempre um orgulho, né, quando a gente fala da Orquestra Sinfônica, pelo trabalho que vocês, maestros, realizam. Tantos maestros já passaram por aí, mas o trabalho de excelência. Eu queria, em nome aqui do Grupo Bandeirantes, parabenizar você e toda a orquestra, porque Muito a gente obrigado. sabe que é um trabalho espetacular, e eu queria já saber o que tem de novidade para 2025. Olha, a gente tem muita novidade para 2025, né? Nós começamos agora com um projeto para crianças, né? O Pedro Lobo de Prokofiev, que a gente levamos muitas crianças para assistir, agora a orquestra em fevereiro. E começamos a nossa temporada com homenagens ao compositor Maurice Ravel, que faz 150 anos esse ano. Então a gente vai fazer um concerto no dia 8 e no dia 7 Ravel faz aniversário de 150 anos, 7 de março. Ravel, que muitos conhecem pelo bolero, mas a gente, além do bolero, vai mostrar uma faceta pouco conhecida desse compositor, como, por exemplo, a obra Sherazade, que é uma das pérolas de Ravel, e ao mesmo tempo também vamos fazer o quadro de uma exposição do Mussorgsky, do compositor russo Modest Mussorgsky, com arranjo, com a orquestração do Ravel, que é o maior orquestrador da humanidade, um dos grandes orquestradores da humanidade. Então, a gente tem isso já como uma novidade. A gente também tem uma temporada que vai lembrar dos 50 anos de morte de Shostakovich, esse compositor russo também que viveu no período de Stalin. Foi um período conturbadíssimo, o período da Segunda Guerra Mundial, e toda aquela tensão daquela época está ali presente na música desse compositor. A gente tem esse ano também a volta de um concerto junino na orquestra, né, para falar aqui de outras vertentes. A gente tem um concerto de festa junina com a Mariana Aidar. A gente possivelmente vai ter o Zé Cabaleiro também, ainda não confirmadíssimo. De novo, o Zé Cabaleiro já virou freguês aqui da Sinfônica. Já virou freguês da Sinfônica. Eu acho que é a segunda vez que ele vem, né? É a segunda vez que o Zé Cabaleiro vem. E acho que gostou, né? Ficou fã. Mas não tem quem não gosta. A gente fez Chitãozinho e Chororó, acho que eu duvido que algum artista no Brasil não queira estar junto com a Sinfônica. Exatamente. Não, todos eles são muito orgulhosos de ficarem ali à frente da nossa querida Sinfônica, quase centenária, né? A Sinfônica está completando 95 anos em 2025. E aí, a gente também tem Bizet fazendo 150 anos também, e a gente tem 150 anos de morte, e a gente tem aí homenagens com trechos da ópera Carmen. A gente vai ter muita coisa interessante na temporada da Sinfônica de Campinas esse ano. Quantos músicos na Sinfônica hoje, maestro? Olha, eu acho que aproximadamente 56 músicos por aí. Mas assim, a gente hoje tem um concurso que foi feito, e a gente, na verdade, tem recebido aos poucos músicos advindos desse último concurso público que foi feito. Então a orquestra cada vez vai ficar maior, cada vez vai ficar melhor, mais robusta, e vai ficar preparada para assumir as novas instalações no centro de convivência, a gente tá esperando, que devem se dar em maio e junho esse ano. Então a gente daqui a pouco estaremos lá com
orgulho e muita felicidade. Porque às vezes, sem ser alguma apresentação ou outra pontual, a gente ficava sempre com o Castro Mendes e com a Concha Acústica, agora com o Centro de Convivência, um espaço a mais para aproximar também a comunidade da orquestra, né, Maestro? Exatamente. Eu acho que o Centro de Convivência, ele também vai proporcionar uma melhor fruição musical para o ouvinte, uma vez que ele acusticamente é um teatro mais preparado do que o Castro Mendes para a gente. Não que o Castro Mendes seja de todo ruim, mas o Centro de Convivência ele foi melhor pensado para essa fruição acústica. Então a gente está muito feliz de ir para lá, tem um fosso para a gente fazer ópera, tem um palco incrível para a gente tocar, ou seja, a gente está muito feliz de entender esse novo espaço de Campinas como um espaço importante para esse novo espaço, quer dizer, esse espaço mais do que tradicional, mas esse espaço que Campinas vai ganhar totalmente remodelado, totalmente equipado num trabalho hercúleo, mas um trabalho que vai valer a pena e nós temos que agradecer muito as autoridades que se empenharam para que esse teatro ficasse pronto. Eu tenho um amigo chamado Paulo Mancha, amigo mesmo. Eu nem ia perguntar isso para você, mas como ele é muito meu amigo, eu vou perguntar. Ele perguntou se o maestro tem que saber tocar todos os instrumentos. Isso é uma das perguntas mais comuns. Uma das perguntas mais comuns em toda a nossa carreira, que a gente mais escuta. Isso é uma lenda, tá, gente? Eu acho que se existe no mundo algum maestro que toca todos os instrumentos, esse maestro ele vai tocar muito mal cada instrumento, sabe? Se você consegue, o instrumento, a música clássica, né? A gente pode entender a música clássica como uma Olimpíada da música, ou seja, ela vai até o nosso limite, entendeu? Ela mede o nosso limite técnico, ela vai... Então, assim, na música clássica, eu te digo assim, que se você toca um instrumento e você consegue chegar ao auge dele, você já é um grande herói, entendeu? Eu digo assim, o violino, por exemplo, eu acho que 99% dos violinistas ainda tem um caminho muito árduo e muito grande a fazer com os concertos que eles têm que estudar, com o que os compositores compuseram para esses instrumentos. Então, assim, seria impossível ele tocar violino, violoncelo, contrabaixo, oboé, flauta, fagote. Impossível, seria uma coisa absolutamente fora da realidade. Ele nem teria tempo para isso. Agora, o que o maestro precisa saber? O maestro precisa saber o instrumento. Ele precisa saber da extensão do instrumento, ele precisa saber o que o instrumento é. Se o instrumento... as possibilidades sonoras do instrumento, por exemplo, falar assim, aqui eu queria que vocês tocassem mais para a parte do meio do arco, aqui eu queria que vocês tocassem na ponta, aqui que vocês queriam que tocassem no talão, assim, isso muda. Por exemplo, o violinista, quando você pede para um violino um som, para as cordas, muda a região do arco que ele está tocando. Então, assim, você pedir, você tem que saber, assim, isso você tem que saber, sabe? Você tem que pedir para um oboísta, por exemplo, não tocar tão duro, tão staccato. A gente tem que saber a técnica do instrumento, mas não necessariamente tocar o instrumento. Se me der um violino, eu não vou tocar nada. Agora, mudando de instrumentos para ritmos, quando a orquestra fala assim, eu vou tocar samba, mas é um samba de primeira qualidade. É isso que encanta, acho que a plateia, viu, maestro? Olha, eu sou cada vez mais apaixonado por samba. Acho o samba a gente não pode analisar o samba, já que estamos aqui em pré-carnaval, né? A gente não pode analisar o samba simplesmente só escutando. Além das letras serem lindas, além das melodias serem lindas, da gente ter momentos maravilhosos, o samba é também um grito de um povo oprimido, né? nas comunidades. Então, o samba ele é o sangue de um povo, sabe? De um país que tem 388 anos de escravidão. Então, teve 388 anos de escravidão e vive cotidianamente com
agruras do que foi isso, né? Tipo, a gente tem a rebarba do que foi isso, né? Não por acaso nossas penitenciárias são povoadas de uma massa enorme carcerária, e que essa massa não por acaso, sabe, ela está aqui, ela é oriunda de um processo de escravidão, e a música que sai desses guetos é uma música muito importante. Mestre, penúltima pergunta para você. O técnico de futebol, ele tem um capitão dentro do time para ajudar. O maestro tem alguém para ajudar? Ouvi falar uma vez de um tal de Spala. Existe isso? O Spala, gente, é o seguinte. O Spala, ele é o líder dos violinos e ele acaba sendo o representante da orquestra. Ele é um representante simbólico. Quando o maestro entra no palco, a orquestra inteira se levanta e o maestro cumprimenta o Spala, e ao cumprimentar o Spala, ele está cumprimentando a orquestra inteira. Então o Spala é uma figura muito simbólica, que simboliza os músicos da orquestra. Quando o Spala muitas vezes levanta para dar uma opinião, ele já consultou a orquestra, ele está ali referendando uma opinião da orquestra. Entendeu? Então, a gente, assim, eu não diria que o Spala seria o técnico, eu acho que o técnico é o maestro mesmo. O Spala não é o técnico, mas o Spala, a origem da palavra Spala, né, ombro, ou seja, então ele é o ombro do maestro, ele está ali para respaldar o maestro, assim, muitas vezes em situações mais complicadas. Agora eu prometo que vai ser a última. Não, imagina, fica à vontade, tô adorando. Você teve um compromisso, vamos chamar assim, renovado, agora com a Orquestra Sinfônica de Campinas, e a gente espera que você fique aqui muito tempo, viu, eu maestro? Fico é um muito prazer feliz. muito grande. Eu fiquei muito feliz com esse voto de confiança que a orquestra me deu, porque, na verdade, toda vez que renova o prefeito, tem que ter uma eleição interna do regente. E eu recebi a maioria dos votos e vou procurar fazer com que Campinas seja ainda mais apaixonada pela música sinfônica e por essa orquestra maravilhosa que é a Sinfônica de Campinas. Bom, então, em nome aqui do povo de Campinas, em nome aqui também da Rede Bandeirantes, eu quero agradecer demais a sua presença, o tempo que você dedicou aqui pra gente. Eu sei da ponte aérea e da sua correria, mas dá realmente os parabéns. Repito, é um trabalho de excelência que você executa à frente da orquestra e que você possa durante muito tempo nos brindar com uma música de primeiríssima qualidade. Maestro Carlos Prazeres. Muito obrigado. Eu fico muito feliz e fico sempre lisonjeado de ser convidado num espaço tão importante do jornalismo. Eu quero que a gente realmente renove sempre nossos votos aqui na Band. Falamos então com o maestro Carlos Prazeres, 11 horas mais 25 minutos. Dá tempo de fazer mais uma pergunta para o maestro ainda? Então vou fazer mais uma. Mas agora eu prometo que é a última mesmo. Queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes a diferença entre uma orquestra sinfônica e uma orquestra filarmônica. Eu estou adorando, porque todas as perguntas mais feitas que me fazem, ou seja, essa coisa do maestro tocar todos os instrumentos, sinfônica e filarmônica, hoje em dia não existe mais uma diferença entre sinfônica e filarmônica. Antigamente, na origem das orquestras, esse nome filos, né, que vem de amigo, sugeriria que a filarmônica seria uma orquestra mantida por amigos da música, por uma sociedade, uma associação, e a sinfônica seria uma orquestra mais mantida pelo governo, uma coisa assim. Mas hoje em dia tudo isso está em desuso, então a gente tem filarmônicas e sinfônicas. Por exemplo, a gente tem a Sinfônica de Campinas, a Filarmônica de Minas Gerais, a Sinfônica de São Paulo. Todas elas atuam de uma forma muito parecida, com aporte governamental, porque orquestras são organismos caros e que não sobreviveriam numa atmosfera neoliberal do estilo venda de ingressos, né? Vamos vender os ingressos porque as pessoas podem pagar R$2.000 para ver a Madonna ou para ver o Coldplay, mas elas não vão pagar R$2.000 para ouvir uma sinfonia de Tchaikovsky, infelizmente. Então a gente não conseguiria pagar a estrutura, a imensa estrutura que demanda. Então a gente sempre tem que louvar as autoridades que são atentas a isso.
a saber que, na verdade, a orquestra é uma estrutura dispendiosa, mas que o que ela devolve para a sociedade vale cada centavo. Maestro Carlos Prazeres.